Olá, Que tal? eu sou Cecília Eu sou Tony. e hoje vamos falar sobre o menu del dia. Bem-vindos ao canal do Espanha Total no YouTube, onde compartilhamos muitas dicas de viagens pela Espanha. Contar com um amigo nas suas viagens é uma coisa ótima. E hoje vamos apresentar para vocês o que a gente costuma brincar que é o melhor amigo do viajante. Ou ainda melhor, o melhor amigo do orçamento do viajante, que é uma instituição tipicamente espanhola conhecida como Menu del Dia, ou simplesmente menu. A culinária é uma parte essencial da experiência de visitar a Espanha. E o menu del dia é uma ótima forma de entrar em contato com essa experiência. Como também são as tapas, os famosos tiragostos que estão por toda a parte da Espanha. O que é exatamente o menu del dia? Menu em espanhol significa cardápio e o menu del dia é uma combinação fixa de pratos que é oferecida por um preço fixo. Todo menu del dia conta com vários elementos que o caracterizam e que são imprescindíveis. O primeiro é que costuma ser oferecido na hora do almoço, em espanhol comida, de segunda a sexta. Há restaurantes que oferecem o menu del dia também no horário do jantar, da cena, pelo mesmo preço ou por um valor um pouco mais alto, mas são poucos. A maioria unicamente na hora do almoço de segunda a sexta. Também há uns poucos restaurantes que oferecem um menu del dia sábado e domingo, e esse menu costuma ser um pouco mais caro que o menu durante a semana e também costuma conter pratos um pouco mais nobres ou sofisticados. O menu del dia sempre vai incluir um primeiro prato, que pode ser assim considerado um tipo de entrada, um segundo prato, que seria a parte mais robusta, vamos dizer assim, da refeição, onde você vai ter uma carne, e o postre, que é a sobremesa. E dessas três categorias, você sempre vai ter, no mínimo, 3 opções para escolher. Em alguns casos são 3, 5, chega a ter 10 opções de primeiro prato, segundo prato e sobremesa. É uma sequência de pratos que vão sendo servidos um de cada vez. Então, após você terminar o primeiro prato, aí sim que vão te trazer o segundo prato e por fim vão te trazer a sobremesa. Aqui eu acho que vale a pena ressaltar, porque você pode estar pensando, mas isso também tem no Brasil, que seria o prato, o PF ou um executivo, mas não é assim. O costume de comer na Espanha é completamente diferente do costume que nós temos de comer no Brasil. Tanto que quando eu cheguei aqui eu achava super estranho esse negócio de não colocar toda a comida que você tem para escolher na mesa e você se servir da quantidade e daquilo que você quisesse comer. Então, por exemplo, quando a gente vai almoçar na casa da minha sogra, obedece essa norma, primeiro prato, segundo prato e postre. Então, fique sabendo, não é aquilo que a gente conhece no Brasil. A comida não vai estar na mesa para você pegar aquilo que você quer. Você vai escolher e cada prato vai vir separadamente na sua frente para você ir comendo nessa sequência. É uma coisa que deixa brasileiro espantado, porque às vezes você pode ter o arroz, primeiro prato, e a carne, segundo, mas eles vêm separados, não vêm juntos. Então esqueça de ter todo junto, porque não funciona assim. Mas mesmo assim é muito legal, como você vai logo comprovar. O primeiro prato, que seria uma espécie de entrada, pode ser uma coisa mais leve, como uma salada, que às vezes não é tão leve assim pela quantidade de salada e pelos seus complementos, mas também pode ser uma massa, um risoto. Então não é uma coisa assim ligeira, vamos dizer, não é uma coisa que você
vai comer e logo mais vai comer outro prato em seguida. Uma sopa também, um prato de legumes, super comum na Espanha, um prato de legumes, prato de verduras, muito importante também. E assim que você terminar o primeiro prato, ele é retirado e vai ser servido o segundo prato, que na maioria dos casos é carne ou peixe. A carne pode ser de porco, vaca, coelho, cordeiro, caça, assim, existem diferentes tipos de carne. E o peixe pode ser de qualquer tipo e vamos falar sobre isso mais tarde. E agora é cada vez mais comum você encontrar cortes de carne de uma qualidade superior que vem com um preço que você paga como suplemento. Então você tem que reparar nisso na hora que você for escolher o que quer comer, porque em alguns casos, outros cortes mais nobres tem suplemento. Então tem as escolhas de segundo prato incluídas no menu e tem algumas, e não acontece sempre, em alguns casos, que está claramente, se você pedir esse prato, mais 3 euros, mais 4 euros, acrescentados ao valor do cardápio, do menu del dia. Costuma ser ou cortes nobres de carne, ou lagosta, ou marisco, alguma coisa mais sofisticada. E assim que você terminar o segundo prato, vai estar pronto para o postre, para a sobremesa, que pode ser fruta de temporada, podem ser doces mais tradicionais, ou pode ser algum sorvete, alguma coisa assim mais industrializada. E fique com a gente até o final do vídeo, porque vamos mostrar para você vários exemplos de menu del dia em várias cidades diferentes e vários preços diferentes. O menu inclui também a bebida, com variações, e isso mudou bastante nos últimos anos. Antes da crise de 2008, a parte da bebida era bastante generosa, então você tinha água, vinho, e se você pedia vinho, eles te serviam uma garrafa inteira de vinho, para um casal uma garrafa. Agora isso mudou bastante, então ao invés de servir uma garrafa de vinho, te servem uma taça de vinho, e se você quiser mais, você vai pagar por isso. O habitual é água e uma bebida alcoólica, então você poderia em tese pedir as duas coisas, que pode ser vinho ou cerveja. Mas em alguns casos fica claro que é água ou. Então, se você pedir as duas coisas, paga um extra pelo que não estava incluído no menu. E o menu, afortunadamente, inclui também um cestinho de pão, porque para nós espanhóis não existe comida, refeição sem pão. Isso é um crime. Como é que você vai comer sem pão? Então, sempre vai ter pão, sempre incluído no valor do cardápio. E já o tamanho, a forma, a qualidade vai mudar muito de um lugar para outro. Mas pão é imprescindível, e se você estiver comendo um prato com molho, não é negociável, tem que ter pão. Em muitos lugares também podem incluir um pequeno agrado, que pode ser um pratinho de azeitonas ou algum canapé, alguma coisa do tipo. Em outros países, esses agrados são cobrados separadamente, mas pode ficar tranquilo que na Espanha isso não acontece. Se você não pediu, eles servem, porque está cortesia da casa. O menu também pode incluir ou não o café. E estamos vendo cada vez mais que nos menus aparece café ou postre, ou seja, você pede o café ou a sobremesa. Aí a gente geralmente prefere pedir a sobremesa e o café ou tomamos em outro lugar, ou pedimos o café à parte e pagamos o café à parte. Sim, você paga o valor de um café, não paga o valor de uma sobremesa. Você paga um valor fixo por tudo que está incluído no menu. E por isso é muito importante que quando chegar o cardápio você dê uma olhada para ver, porque sempre tem, água, café, sobremesa, pão e o café e sobremesa, café e postre, café e sobremesa. Café ou sobremesa é que você tem que escolher um ou outro. Via de regra não, legalmente o IVA, o preço que você vê,
inclui o IVA. Então, pode ser que apareça por algum lugar IVA incluído ou que não apareça, mas unicamente em lugares desonestos o IVA é acrescentado por fora do valor que aparece no menu. O IVA, por lei, deve estar já incluído no preço. Mas nesses lugares que o IVA não está incluído no preço, em geral aparece entre parênteses IVA não incluído. Então aí você já sabe que vai pagar o imposto à parte. E agora vamos dar uma olhada em vários menus do dia que comemos nas últimas semanas viajando pela Espanha, porque a partir da observação desses menus vamos te dar algumas ideias e dicas úteis para suas viagens futuras pela Espanha. O primeiro menu foi um menu de 12 euros na cidade de Cuenca, no interior da Espanha. Aliás, às vezes vamos te mostrar dois primeiros, dois segundos, às vezes unicamente um primeiro ou um segundo. Mas que fique claro, cada pessoa recebe um primeiro, um segundo e uma sobremesa. Aqui vamos mostrar o que a gente achar mais interessante. Então, eu pedi morteruelo, que é um prato típico de Cuenca, que é uma massa, uma pasta elaborada com fígado de porco, especiarias e pão ralado. E com esse prato entra mais uma dica. Escaneie o cardápio à procura de pratos típicos para que sua experiência, sua viagem fique ainda mais rica e deliciosa. Se você tiver alguma dúvida, sempre pergunte para o garçom o que é típico daqui, o que é típico daqui. Ele vai te falar No 90% dos casos, os cardápios, os menus do dia têm algum prato típico. Então a gente sempre pede um prato típico. Muitas vezes, a maioria das vezes a gente se dá bem. Algumas vezes não nos damos tão bem. Mas pelo menos já sabemos o que é tal aquele prato famoso da cidade. O Tony se arrisca a se atirar nessa piscina do prato típico. Eu topo tudo. De qualquer lugar. Eu nem tanto. Tem coisas que eu gosto muito e não vou me arriscar a um prato que não seja muito do meu agrado. E também fazemos isso por você, para depois Sim. poder contar, né? Sim. Porque pedir um prato de massa... 4 queijos. Isso não tem valor nenhum. E de segundo pedimos codilho de cerdo, que é o joelho de porco. Não é um alimento ou uma comida tipicamente de Cuenca, mas claro que é uma coisa muito boa e super bem feita, isso é delicioso. Aí você vai ver nas imagens a batata frita, que é muito comum como acompanhamento de pratos de carne. Nunca, jamais, eu não lembro ter visto uma única vez na Espanha um prato de carne acompanhado por arroz. Nunca. Não. Nunca. É normalmente batata cozida ao forno, frita. No caso das batatas fritas, tem sido muito comum que você possa pedir para substituí-las por uma salada, por exemplo, para quem não quer se sobrecarregar com batata frita. E também pedimos outro segundo prato, que é rabo de toro, que seria o equivalente da rabada, que é um prato que a Cecília ama. É bastante comum na Espanha, é considerado um alimento sofisticado, então não aparece em todos os menus. Às vezes aparece com suplemento. No caso do rabo de toro que comimos ou em Cuenca, não tinha muita carne, então não estava tão delicioso assim, mas quando está bem preparado é uma coisa... Na realidade, em Cuenca, serviram um rabo de vaca, que seria a rabada do Brasil, que a carne ela é mais... não é tão molinha, não se desfaz tanto, porque quando servem o rabo de touro, realmente é uma carne que não é tão fibrosa e ela se desfaz, do cozimento ela se desfaz, é muito, muito gostosa. E você vai ver nas imagens que eu tive um pouquinho de dificuldade de cortar esse rabo de vaca. Pedimos 2 pratos de carne, mas você, nova dica, tem que saber que até no vilarejo mais perdido da Espanha, mais profunda, o menu del dia vai ter algum item que vai ser peixe.
A Espanha, acho que só o Japão supera a Espanha em consumo de peixe. O peixe forma parte da dieta básica dos espanhóis. E a rede de distribuição de peixe fresco pela Espanha é incrível, incrível. Em qualquer lugar você encontra peixe fresco. Então não ache que por estar num vilarejo do interior o peixe não vai ser bom, porque não é assim. Costuma ser muito bom. Só que a gente, como normalmente procuramos os pratos típicos, e os pratos típicos no interior da Espanha são de carne, acabamos pedindo carne, mas você vai ver mais tarde que o peixe aparece nos menus do dia com muita frequência. E é sempre uma ótima escolha também. E de sobremesa, de postre, pedimos tarta de queso, que é uma sobremesa muito típica da Espanha, que não tem nada a ver com o cheesecake, porque ela não leva aquela base de bolacha ou de massa, não é assim aquela coisa tão cremosa, ela é mais consistente e não tem essa base. E é lógico que acompanhada do sempre presente chantilly, porque isso está presente em praticamente todas as sobremesas espanholas. É uma maldição, porque na maioria dos casos é chantilly de bote, não é não é um chantilly que é elaborado no momento. Gostoso. Ele é assim industrializado, tanto que vem assim em formato como se fosse uma florzinha, então é tirado de um recipiente mesmo. Não vai ser o primeiro chantilly que a gente vai ver, não. E aqui entra mais uma dica. Na hora de pedir a sobremesa, pergunte para o garçom quais são caseiras. Para saber quais são caseiras, porque o que costuma acontecer no menu do dia é que parte das sobremesas são industrializadas e consumir o produto industrializado ninguém merece, e partes são caseiras. Então as caseiras costumam ser muito melhores, não vou falar muito mais saudáveis, porque tudo tem açúcar que não acaba, mas são também mais saudáveis. Pergunte quais são caseiras e ele vai te falar. E peça uma sobremesa caseira. Outro menu de 12 euros em Toledo, no interior da Espanha. De primeiro prato, pisto manchego, torresnos e huevo. Aí sim pedimos prato típico, porque o pisto, que é feito com verduras, é muito típico dessa região. E acompanhado assim com tipo bacon bem fritinho e com um ovo. E outro primeiro prato que pedimos foi uma ensalada de legumes com vinagreta de atum. E mais uma dica, essa salada é um bom exemplo de salada não apta para vegetarianos. A maioria das saladas na Espanha, fora de restaurantes vegetarianos, não são vegetarianas. Sempre vai ter algum peixe, presunto. Então, se você for vegetariano ou vegetariana, fale para o garçom, por favor, que só quero uma ensalada vegetariana, para garantir que retiram da salada aquelas coisas que não são adequadas para a sua alimentação. Mas no caso estava muito bom, legumes, atum, uma delícia. E de segundo prato, um corte ibérico à la parrilla, ou seja, quando aparece a palavra ibérico, fique sabendo que é um porco de uma qualidade bastante superior. É da raça ibérica, que é uma raça considerada superior. E de sobremesa, bizcocho de café, passas e rum. E também pedimos um sorvete, mas era um sorvete convencional. Aliás, sempre que eu vejo sorvete no cardápio, sempre, na maioria, 99% das vezes, é sorvete industrializado. Então... outra vez, aproveite para perguntar, o sorvete é caseiro? Porque se for um sorvete tipo que bom, essas coisas, não. Isso você toma em qualquer outro lugar, não vai tomar como uma sobremesa num restaurante. E vamos ver outro menu de 12 euros na mesma cidade de Toledo. Primeiro, uma ensalada de tomate e anchovas. Se tiver anchovas no cardápio, peça, porque as anchovas espanholas da costa do Mar Cantábrico são uma delícia. Se você gosta, são deliciosas. E outro primeiro prato que pedimos é um revuelto de morcilla. Revueltos são ovos mexidos com morcilla, que é chouriço, que estava muito mais delicioso do que aparece nas imagens. Era uma
Fiz uma gororeba um pouco, mas estava muito bom. A morcilha seria o chouriço brasileiro, que é feito com sangue de animais. Então, só para você saber também a cor escura que tem o prato. E de segundo, carcamuças à la toledana, outro prato típico que experimentamos, que está elaborado com porco e verduras. E de sobremesa, outra tarta de queijo. Tarta de queso, e você vai ver como são diferentes de um lugar para outro, e o que não falta nunca é a montanha de chantilly. E vamos agora para um menu de 12,50 na cidade de Haro, em La Rioja. Um primeiro prato tradicional, que é a lúbia roja com sacramentos. Os sacramentos são os acompanhamentos, que pode ser chouriço, linguiça, bacon. E a lúbia é um feijão muito típico, é um prato contundente, caldoso. Comimos esse prato num dia bem quente, mas é um prato mais típico do inverno. É o que na Espanha falamos de prato de cuchara. Seria mais ou menos a parte do feijão equivalente a uma feijoada com bastante caldo e feita com feijão bem grande, que seriam as alúbias rojas. E eu pedi uma salada de Cogollos de Tudela, que é uma cidade próxima de Haro, com aspargos brancos, que também são típicos da zona. Então, sempre que tem essas verduras que eu gosto muito, acabo pedindo essa parte mais fresquinha das verduras. E outro primeiro prato que pedimos é uma paella de carne. A paella aparece muito nos menus do dia. Você vai ser servido o arroz e demais ingredientes já no prato. No menu do dia não vai vir a panela na mesa para você pegar e comer. Não, já vem servida no prato. Mas não, se o restaurante for bom ou normal, essa paella vai ter sido preparada na panela da paella, que em espanhol chama-se paella também. E não por estar no menu do dia é necessariamente ruim, depende. Já comimos paellas no menu do dia que não eram boas, e no caso da paella de carne que comimos em Haro, estava ótima. Então aparece em muitos lugares, e quando acaba, isso acontece muito, quando acaba, acabou, porque o cozinheiro preparou uma panela. Na hora que já não tiver mais, não vai fazer outra, porque a paella demora muito para ser elaborada. De segundo prato, uma ventresca de atum de vermelho à la brasa, que a ventresca é um corte nobre do atum, feito nas brasas, e Bermeo é uma cidade na costa norte do País Basco. Já tínhamos falado do peixe no menu do dia, e o atum costuma ser uma aposta segura, sempre é uma delícia, e no caso estava maravilhoso o atum, muito bom. E o outro prato que pedimos é um solomillo de ternera, que é tipo um entrecô. É um corte bem nobre, pelo qual foi pago um suplemento. Nesse caso, estava no cardápio, e não era pouco, era 5 euros a mais, me parece. Mas é porque é um corte muito nobre da carne, e estava fantástico. E finalmente, de sobremesa, de postre, duas sobremesas muito tradicionais. Uma são as natilhas e a outra é a cuajada. Então, as natilhas, assim, são tipo um creme bastante líquido, e a cuajada seria uma coalhada. Então, são sobremesas, assim, bastante lácteas, vamos dizer. A coalhada costuma ser acompanhada ou com mel ou com, assim, uma geleia de frutos vermelhos. Vamos agora subir um pouquinho, vamos para um menu de 15 euros na cidadezinha de Almagro, também no interior da Espanha. Para começar, uma salada de pimientos rojos e cavalla, pimientos vermelhos e cavalla, e uma segunda salada de bacalhau com brotes tiernos. Brotes tiernos são umas folhas muito deliciosas de alface. Entre os entrantes é muito comum que sempre apareça uma opção de salada. Mas aqui eram duas, então resolvemos experimentar, porque também quando você está viajando chega um momento que você quer olhar para o natural e saudável, porque já não dá conta de tanta coisa pesada. Então pedimos duas saladas para começar. E como você viu,
duas saladas que não são apropriadas para vegetarianos, as duas com peixe, com cavala e com bacalhau. O segundo foi uma carrilhada estofada al vino. A carrilhada, também conhecida como carrilheira, é a parte da bochecha do porco ou da vaca. É uma carne deliciosa, super macia, que costuma sempre ser preparada como um guisado. E outro segundo foi um atum encebollado, que é atum com cebola. E já falamos que o atum é sempre uma aposta segura e no caso foi também. De sobremesa, bizcocho de cerveja negra, cerveja preta, e tarta de queijo caseira, com a montanha de chantilly, como não? E subimos mais um pouco o patamar do orçamento, um menu de R$18,50 em Santillana del Mar. De primeiro, uma ensalada de cecina e virutas de foie. E aqui podemos ver que com um patamar de preço mais alto, os ingredientes costumam ser bem mais nobres. A cecina é tipo uma carne seca, mas de uma parte muito nobre do porco e costuma ser assim fatiada muito fina e é um corte bastante nobre. E o foie também não é um ingrediente barato para você colocar numa salada. Eu pedi um cocido montanhês, que foi a hora do prato típico. E é uma variação, você vai ver vários ao longo do vídeo, que é sempre algum tipo de feijão com um monte de, o que aqui chamamos de tropezones, que são pequenas coisas, sempre geralmente pedaços do porco. Então, cocido montanhês, ótimo para o inverno, nem tanto para o verão, mas foi minha escolha de prato típico do dia. E de segundo prato, entrecôte de terneira al queso, ou seja, um entrecôte de vaca com queijo, que era um corte nobre e estava muito, muito bom. E aqui o peixe aparece na forma de um bacalhau gratinado. Aliás, uma coisa interessante sobre o bacalhau. Na Espanha, país vizinho de Portugal, não é consumido bacalhau seco no estilo de Portugal. É sempre bacalhau fresco. Ou sempre, quase sempre. Isso você vai ver que sempre que tiver bacalhau tem pouco a ver com o maravilhoso bacalhau português. Aqui sim a gente conhece como é a cabeça do bacalhau, porque ele vem inteirinho. E de sobremesa, uma tarta de almendra com sorvete, uma tortinha de amêndoa e a inevitável tarta de queijo, como não? E para finalizar, foi o que aqui a gente chama de homenagem, que nós nos demos agora na visita que fizemos a Segóvia, um menu de 25 euros. É um menu caro por causa de vários ingredientes que entram no menu. E é um patamar de preços que é o mesmo em qualquer restaurante de Segovia onde você for. No caso, ainda tinha o bônus de ser um restaurante lindíssimo dentro do claustro de um mosteiro. E fomos atrás de um menu típico segoviano. Então, todos os 3 pratos que você vai ver são típicos de Segovia. O primeiro são judiones de la granja com seus sacramentos. Judiones, judia, feijão. Judiones, feijãozão. Uns feijões gigantes, enormes. Com seus sacramentos, já vimos que eram os acompanhamentos, todos os produtos derivados do porco. Delicioso, absolutamente delicioso. Mais uma elaboração, já vimos o cocido montanhês, é um prato muito típico do interior da Espanha e maravilhoso nos meses do inverno. Prato de cuchara, porque você come com colher. E como segundo prato, pedimos o cochinillo de Segóvia, que é um prato tradicionalíssimo da cidade. Se você vai para Segóvia, tem que comer cochinillo, isso... Você não pode pensar muito, porque são os porquinhos que a única alimentação que tiveram foi o leite das suas mamães. Então, é realmente um bichinho super macio
Então, não pode pensar muito da onde veio, né? Porque senão você não vai querer comer. E é muito interessante porque a carne é tão nobre, que isto é bem inusual. O prato chega sem acompanhamento nenhum. É unicamente o corte da carne. Você come a carne e come também a camada que fica por cima, que é maravilhosa. Aqui esclarecendo, o cotinilho não tem nada a ver com leitão à pururuca, pela idade do animal. E o leitão à pururuca, eles jogam, acho que azeite quente por cima da pele, para que a pele fique assim, cheia de bolhas, né? E fique o que chamamos pururuca. E aqui não, a carne é assada no forno, não leva esse banho de azeite. A pele fica mais bem crocante e fácil de comer. Não é muito fácil de comer, entra muito bem. E a sobremesa foi um ponche segoviano, que é mais um prato típico de Segovia, que é uma tortinha com creminho e alguns detalhes. Que leva amêndoa. O amêndoa. E esquecemos de falar e de mostramos agora, que no começo veio um pequeno agrado, cortesia da casa. Bom, e achamos que a partir dessas amostras você conseguiu ter uma ideia de como estão distribuídos os menus do dia. Muitos países têm conceitos parecidos com o menu do dia. Em Portugal tem a emenda turística e nos países onde se fala inglês tem o dish of the day. Mas a gente acha que nenhum desses conceitos supera o menu do dia espanhol. Por quê? Porque o menu do dia inclui tudo. O preço que marca aí inclui o primeiro prato, o segundo prato, a sobremesa, o pão e a bebida. Você paga o que está marcado aí. Se você não pedir nada a mais, não vai pagar nada a mais. Então é um conceito imbatível. E você já viu que há menus básicos, há menus mais baratos, inclusive, como costuma ter ingredientes, pratos muito básicos, 9 euros, 10 euros, até os 30, 35. Tem toda uma faixa, um leque de preços e menu do dia. E está sendo cada vez mais comum também oferecer um prato e a sobremesa. Então, elimina o primeiro prato e você acaba ficando só com um prato e sobremesa. E aí o preço é bem mais acessível. Outra coisa que também costuma acontecer é que você pode pedir 2 primeiro prato e não pedir o segundo prato. Então, se tiver assim alguma coisa de primeiro prato que te convença, você pode acabar pedindo 2 pratos dessa categoria e aí elimina o segundo prato e paga a mesma coisa. Mas você não pode pedir 2 segundos pratos. Não, 2 segundos não, 2 primeiros sim. E agora uma coisa assim bastante pitoresca dos costumes na Espanha. Se alguém entrar no restaurante e te falar alguma coisa e você não entender muito bem, existe um costume das pessoas que estão entrando no restaurante dizerem para os que já estão sentados que aproveite. É uma forma de dizer, tipo, bom apetite. Então, não ache isso estranho, porque é muito comum. Você está comendo, passa alguém do teu lado e te fala que aproveite. É cortesia básica na Espanha. E antes de finalizar o vídeo, queremos falar sobre outro amigo dos viajantes, os nossos 11 guias de cidades turísticas da Espanha. São 11 guias da nossa autoria, com roteiros super detalhados que descomplicam a tarefa de se organizar e garantem que você tenha uma experiência, um aproveitamento máximo da sua visita às cidades. Então, na descrição do vídeo vamos colocar os links para que você saiba mais sobre esses acompanhantes perfeitos da sua próxima viagem à Espanha. Porque nesses roteiros a gente coloca sugestões de lugares para você comer ou para você experimentar as tapas típicas de cada uma das cidades. Alguns dos melhores menus do dia que já comimos na Espanha estão nos guias. Por exemplo, em Toledo tem um menu do dia maravilhoso no guia Toledo em um dia e assim por diante.
E com isso chegamos no final do vídeo de hoje. Esperamos que você tenha gostado de conhecer um costume muito típico da Espanha, que é o menú del día, e que você tenha tirado algumas ideias para os seus futuros pedidos de comida pela Espanha. Ainda bem que chegamos no final do vídeo, porque me deu uma fome incrível. Esperamos que tenha nossas imagens, nossas descrições tenham tido o mesmo efeito em você e aumentado a vontade de voltar ou viajar pela primeira vez para a Espanha. E não se esqueça, se você tiver alguma dúvida, deixe a sua dúvida na caixa de comentários. Se você quiser comentar qualquer coisa ou a sua experiência com o menu del dia, caso você já tenha provado, deixe o seu comentário também. Nós vamos gostar muito de saber. E se você gostou do vídeo, deixa um like pra gente. E se você quiser acompanhar nossas novidades, inscreva-se no canal. Bom, quem sabe a gente não se vê comendo um menu del dia na Espanha. Hasta pronto! Hasta el próximo vídeo!